Boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade ao 10º Fórum de Economia Aplicada, convidamos a todos para assistirem à mesa Digitalização e Tendências Recentes no Mercado de Trabalho, com as apresentações do Marcos Falcão Gonçalves e da Dulce Benigna Dias Alvarenga Batista. Eu vou convidar os dois para compor a mesa, ao tempo em que eu vou apresentar os dois palestrantes. Olá, Marcos. Olá, Dulce. Tudo bem? Olá, Diana. Como vai? Tudo tranquilo? Boa tarde, Dulce. Boa tarde, Diana. Boa tarde, Marcos. Muito obrigada pelo convite de participar da mesa. Eu vou apresentar os palestrantes para a gente dar início a essa mesa. O Marcos Falcão é doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em Economia Financeira e Análise de Investimento pela UFS também, e especialista em Gestão da Inovação e Difusão Tecnológica em Arranjos Produtivos Locais pela UF. Atualmente, exerce a coordenação geral de estudos e pesquisas, avaliação, tecnologia e inovação, na SUDENE, além de atuar como docente nos cursos de especialização e graduação na Faculdade Cearense. É economista do Banco do Nordeste, onde exerceu a gerência executiva de avaliação de políticas e programas. A Dulce Batista, ela é especialista da divisão de mercado de trabalho do BID, onde atua desde 2010, principalmente nas áreas de intermediação e treinamento de mão de obra, bem como em avaliações de impacto. Além disso, a Dulce coordena as atividades da Rede de Apoio Técnico dos Serviços Públicos de Emprego da América Latina e do Caribe. Antes de ingressar no BID, a Dulce trabalhou como pesquisadora na University of London, no Reino Unido, e no CDPLA, na Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos começar? Cada palestrante fará a sua apresentação em até 15 minutos. Ao final das duas apresentações, teremos 15 minutos para responder as perguntas que foram enviadas pelo chat. Então, para começar, antes de começar, eu me apresento, né? Eu sou Diana Gonzaga, professora do Departamento de Economia da UFBA, e convido o Marcos Falcão para dar início à sua exposição. Marcos? Boa tarde, Dulce. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos que estão aqui presentes no 10º Fórum Baiano de Economia Aplicada. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação, como baiano, estar aqui presente no 10º Fórum Baiano de Economia Aplicada. Agradeço de antemão ao convite pela organização. Aqui eu faço menção ao grande amigo Gervásio Ferreira, que intermediou o convite. Muito obrigado. E hoje nós vamos conversar aqui um pouco sobre essas transformações no mundo, no mercado do trabalho, como é que nós estamos visualizando esse mundo do trabalho agora na pós-pandemia. Nós sabemos as grandes mudanças, as profundas transformações que ocorreram no mercado de trabalho no último ano e meio por conta da pandemia, e o que é que nós estamos pensando, o que é que nós estamos tentando aprender, tentando tirar de lições diante de tudo isso. Então, eu preparei uma apresentação muito rápida aqui, falando um pouco sobre os antecedentes, o que é que nós tínhamos de economia brasileira para a nossa conjuntura econômica antes da pandemia. Aí eu vou remontar aqui até o ano de 2019, finalzinho de 2019. Na sequência, os impactos iniciais da crise, os impactos iniciais provocados pela pandemia da Covid-19, e nesse ponto aqui, eu acredito que a Dulce tem muita propriedade para falar. O BID produziu um excelente material durante esse período, e, na sequência, nós vamos falar um pouco sobre uma pesquisa que nós, aqui da SUDENE, realizamos com empresários, com gestores públicos e com a população em geral, acerca de impactos da pandemia um ano depois do seu início.
Então, essa vai ser basicamente a sequência que nós vamos abordar aqui. Bom, iniciando, falando um pouquinho da conjuntura econômica brasileira antes da pandemia, só para relembrar, nós vínhamos de um período de uma forte recessão, uma depressão profunda que nós tivemos aqui nos anos de 2015 e 2016, onde nós tivemos uma queda do produto interno bruto aproximadamente de 3,5% em cada um desses dois períodos. A partir de 2017, nós começamos uma tímida recuperação, 2017, 2018, 2019, e 2020 nós tivemos o impacto da pandemia do coronavírus, que inicialmente, e aqui eu me faço valer de um trabalho realizado pelo SEBRAE, ainda lá no início da pandemia do coronavírus, lá em março, abril de 2020, esse daqui, por exemplo, são os dados da terceira edição desse trabalho do SEBRAE, que eles estavam fazendo esse levantamento aqui quinzenalmente no ano passado, mostrando aqui o forte impacto, principalmente nos pequenos negócios. O faturamento semanal de alguns segmentos, como é o caso aqui de economia criativa, ele recuou 77% lá em março, abril de 2020. Setor de turismo, nós tivemos aqui uma redução de 75%, logística 60%, construção civil 50%, ou seja, nós tivemos um impacto considerável no faturamento, principalmente aqui dos pequenos negócios nesse mesmo período. Ainda com essa mesma pesquisa, observemos que aproximadamente 46% dos pequenos negócios interromperam seu funcionamento temporariamente durante a pandemia. Isso aqui falando de março, abril de 2020. Enquanto nós tivemos aqui ainda aproximadamente 3% que fechou definitivamente, e 42% dos pequenos negócios mudou, de alguma forma, o seu modo de funcionar. Bom, passado essa primeira fase, passado desse impacto inicial, o que é que nós visualizamos da economia, o que é que nós visualizamos da conjuntura brasileira um ano depois? E é aqui que eu vou me concentrar justamente com uma pesquisa que nós fizemos lá na Sudene. Hoje, por lá, como foi dito aqui na apresentação, eu estou na Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação. E um dos propósitos desta Coordenação Geral, vinculada à Diretoria de Planejamento da Sudene, é de fazer estudos e pesquisas que possam subsidiar os formuladores de política pública no Brasil, principalmente aqueles formuladores de políticas públicas aqui na nossa região Nordeste, com informações econômicas para a melhor tomada de decisão. Então, nesse contexto, nós contratamos a empresa Datamétrica no processo licitatório, justamente para analisar o impacto da pandemia na economia nordestina, na nossa área de atuação. A Sudene hoje ela atua em todos os 9 estados da região Nordeste, mais o norte de Minas Gerais e o norte do estado do Espírito Santo também. Nesse contexto, nós entrevistamos 4 grupos no nosso público-alvo. Então, nós entrevistamos população em geral, nós entrevistamos empresários, nós entrevistamos poder público, aqui representado por secretários de Estado, prefeitos e alguns governadores, e também representantes de entidades de classe. Ao todo, foram aproximadamente 3.200 entrevistas que ocorreram entre os meses de fevereiro e março de 2021. E o que é que nós encontramos nessa nossa pesquisa? Primeiro aqui, o impacto na vida das pessoas. Nós podemos aqui afirmar, com certeza, de que entre a população que recebe até um salário mínimo, 60% dessa população afirmou que a pandemia impactou negativamente a sua vida.
E esse perfil é bastante elevado também para aquelas pessoas que têm ensino fundamental ou até o ensino médio. E, principalmente, para aquelas pessoas entre 31 e 48 anos de idade. Então, se nós pudéssemos caracterizar a população que mais sofreu, que mais teve um impacto negativo com toda essa pandemia, nós podemos afirmar com certeza que foram pessoas com até 41, entre 18 e 41 entre 18 e 40 anos de idade, com até o ensino fundamental completo e com renda de até 2 salários mínimos. Ou seja, uma população extremamente vulnerável. Quando nós pegamos o impacto na renda pessoal das famílias, na renda pessoal desses indivíduos, nós observamos observem esse dado, em média, 24% dos entrevistados afirmaram que tiveram uma perda na sua renda pessoal entre 75% e 100%. Quando nós vamos para esse grupo que eu mencionei, o grupo que tem até o ensino fundamental, ou então até o ensino médio, quem tem até o ensino médio, 27% dos entrevistados afirmaram que tiveram uma perda de renda entre 75% e 100%. É um número muito próximo para aquela população que eu mencionei, de 18 até 40 anos de idade. Um percentual significativo também, por exemplo, para quem ganha até um salário mínimo, afirmou que 14% afirmou que teve uma perda entre 51% e 75% na sua renda pessoal. Ou seja, foi um impacto extremamente violento na vida dessas pessoas. Quando nós partimos para o emprego, aproximadamente 48% dos entrevistados afirmou de que houve um impacto negativo no seu emprego. Nessa população entre 31 e 40 anos de idade, 63% afirmou um impacto negativo no seu emprego com a pandemia. A renda do domicílio, para aproximadamente 29% dos entrevistados, mostrou que houve uma redução de renda no domicílio, mesmo com auxílio emergencial. Para outros 40%, em média, nós tivemos uma melhoria na renda do domicílio por conta do auxílio emergencial promovido pelo governo. Nessa população mais vulnerável que eu mencionei, aproximadamente 41% dos entrevistados afirmou uma melhoria na renda do domicílio a partir do auxílio emergencial. E o pós-pandemia? Quais são os efeitos no emprego no pós-pandemia? Observem que 76% dos entrevistados afirmou de que a pandemia vai ter um efeito significativo na sua empregabilidade futura. E esse número ele é muito próximo com o que as empresas mencionam também. As empresas mostram de que não estão pensando em extinguir empregos pós-pandemia, ou seja, 66% das empresas, 66% dos empresários entrevistados afirmou de que não haverá extinção de ocupações no período pós-pandemia. Mas, apesar desse número elevado acreditar da não extinção de ocupações no período pós-pandemia, todos acreditam, a maioria acredita, tanto aqui em relação à população, como no próximo slide nós vamos ver aqui em relação às empresas, 73% dos entrevistados, da população em geral, afirmou de que para
permanecer no mercado de trabalho, vai sim precisar de algum tipo de adaptação. Ou seja, 73% dos entrevistados, 73% da população acredita que vai sim precisar de algum tipo de adaptação para manter seu emprego no pós-pandemia. Ou seja, acreditam que manterão seus empregos, mas manterão sob forte a necessidade de adaptação. As empresas, por sua vez, demonstram que a necessidade de melhoria nos processos de trabalho e outro dado interessante, que no pós-pandemia, 56% das empresas demonstram a intenção de integrar o trabalho remoto, seja ele total, seja ele parcial. Mas 56% das empresas entrevistadas aqui na nossa área de atuação relataram essa possibilidade de trabalho remoto no período pós-pandemia. Ou seja, essa tecnologia que nós incorporamos, hoje, por exemplo, estamos aqui cada um num ponto, mas todos nós estamos participando aqui do Fórum de Economia Baiana. Isso nos foi permitido por esses meios tecnológicos. E as empresas acreditam de que, após o período de pandemia, esse trabalho remoto ele vai sim continuar. Diante disso que nós observamos até aqui agora, o que é que nós estamos tentando entender de tudo isso? Quais são as lições que nós estamos tentando tirar de todas essas informações que nos são apresentadas? Esse turbilhão que nós vivenciamos nesse 1 ano e meio. Bom, algo que na nossa pesquisa, que eu convido todos vocês a ler, a acessar a nossa pesquisa, que está na nossa página, lá na Sudene, sudene.gov.br. Eu convido todos vocês a acessar a nossa pesquisa e tem uma riqueza maior de detalhes por lá. Mas, diante da nossa pesquisa, o que é que nós observamos? Que quem mais sofreu nesse período? Primeiro, pequenos produtores, aqueles que têm menor inserção em grandes cadeias produtivas, varejo de bens não essenciais, turismo principalmente, com toda essa cadeia produtiva. Aqui na Sudene, por exemplo, essa pesquisa já está nos servindo para mudarmos toda a nossa programação orçamentária para 2022, aumentando o apoio para o setor de turismo, por exemplo, setor informal bastante impactado, e municípios menores. Nós estamos fazendo todo um trabalho, agora aqui na Sudene também, justamente para visitar municípios de médio porte na nossa área de atuação. Nós nós fizemos um trabalho aqui na Sudene de elencar 51 municípios de médio porte, a partir do qual nós podemos irradiar ações de desenvolvimento regional, e estamos visitando todos eles. Agora mesmo estou aqui viajando aqui. Eu cheguei ontem do Maranhão, estou aqui hoje no Ceará para visitar alguns desses municípios. E algo que nós estamos também vislumbrando em todo esse período também, algumas lições que nós podemos tirar de todo esse movimento que nós vivemos no último ano e meio, é a necessidade de investimentos pesados em novas tecnologias, qualificação pessoal, mudança drástica na gestão corporativa, nas vendas, no consumo, a integração tecnológica cada vez mais pujante, cada vez mais premente na nossa realidade. Conexões mais ágeis, necessárias, claro, para que nós possamos viabilizar esses encontros, para que nós possamos viabilizar toda essa infraestrutura, nós precisamos de conexões tecnológicas mais ágeis, que, por sua vez, promovem uma redução de custos com escritórios, insumos, combustíveis. Algo que nós percebemos também em nossa pesquisa
foi um movimento migratório contrário, uma atração de jovens pela produção rural, agora com maior incremento de tecnologia. O setor rural, que sempre promoveu uma certa expulsão de jovens, nós começamos a perceber um paulatino retorno. Bom, basicamente, eu acredito que eu cumpri o horário que nós tínhamos combinado de 15 minutos. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, falar um pouco sobre quais são as reflexões que nós estamos tentando, quais são as lições que nós estamos tentando tirar de todas essas mudanças que a pandemia nos impôs no último ano e meio. Essa pesquisa, como eu disse para vocês, está no nosso site, lá na Sudene, no www.sudene.gov.br. Vocês podem acessar. Estamos à disposição aqui, seja para o debate ao final dessa mesa, seja nas nossas redes sociais, por e-mail. Fiquem à vontade para nos acessar. Vai ser um prazer debater, um prazer discutir com todos vocês. E, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar toda a equipe do 10º Fórum de Economia, no 10º Fórum Baiano de Economia Aplicada. Muito obrigado pelo convite, muita paz a todos. Obrigada, Marcos, excelente exposição. Antes de passar para a Dulce, o Marcos tem compromisso, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. Por enquanto não recebemos perguntas no chat, então eu vou fazer uma pergunta, e aí eu deixo ele à vontade, né? Porque se ele precisar sair, a gente libera ele para o compromisso que ele tem aqui em seguida. Mas, enquanto isso, né, a gente pode ir enviando as perguntas para o final. Marcos, muito interessante sua exposição, e especificamente pensando nas desigualdades regionais existentes no Brasil, né? Vocês do Sudene conhecem melhor do que a gente, né? Essas questões. Eu fiquei pensando de que forma os governos, as instituições, né? A Sudene, por exemplo, consegue ajudar, apoiar esses pequenos produtores, ou muitas vezes, você deu o exemplo dos jovens, né? Que estão migrando, digamos assim, muitas vezes para as atividades rurais como uma alternativa, né, nesse momento de crise, né? Então, de que forma os governos e as instituições, né, de forma geral, elas podem utilizar essas mudanças que têm ocorrido no mercado de trabalho no sentido de apoiar tanto esses pequenos produtores que, eventualmente, não tenham as habilidades necessárias para mesmo lidar com a tecnologia, para além da questão da infraestrutura, porque a gente sabe que, ainda mais quando a gente pensa em Nordeste, a gente vai ter todas as restrições, muitas vezes, de acesso, inclusive, à internet, de infraestrutura necessária para, de fato, viabilizar a conexão, viabilizar o uso dessas tecnologias digitais. Então, para além da questão da infraestrutura, como que vocês enxergam na Sudene, ou você pessoalmente, né, o papel dos governos e das instituições, né, no sentido de apoiar os pequenos produtores e os jovens que estão, né, acessando o mercado de trabalho agora, no aspecto da qualificação, de fato, para essas novas habilidades digitais? Ok, Diana, muito obrigado por seu questionamento. E algo que eu sempre gosto de mencionar: desenvolvimento regional, ele se faz com parceria. Nós não fazemos nada sozinhos, nós precisamos de integração. E é isso que nós carecemos, é isso que nós necessitamos. Aqui pela Sudene, nós temos as principais ações da Sudene voltadas para o setor produtivo. Nós temos a questão de incentivos fiscais, por exemplo, para empresas de maior porte. Nós temos FDNE, que é o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, para financiar empreendimentos para a nossa região. E também administramos o FNE, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Esse é executado pelo Banco do Nordeste do Brasil. E eu já pego para responder uma parte da tua pergunta, que é a questão do financiamento a pequenos produtores. Nós sabemos de que, para financiamento, uma das suas necessidades, uma das suas vertentes é o crédito. Então, nós disponibilizamos crédito para o setor produtivo, com taxas de juros taxas de juros reduzidas em relação ao mercado. E nesse quesito, nós temos um dos pilares aqui da Sudene. A Sudene é quem informa as diretrizes de aplicação desses fundos
desse fundo constitucional pelo Banco do Nordeste, e uma das diretrizes é a priorização, de mini, micro e pequenos negócios. Aproximadamente 60% dos recursos são destinados para esse público. Nós temos também uma destinação para cidades que estão localizadas no semiárido e cidades de baixa renda e de renda de média e de baixa renda também. Isso para o setor produtivo. Isso para poder atingir, levar crédito diferenciado ao setor produtivo. Mas nós sabemos que isso apenas não basta. Nós precisamos de ações também coordenadas, complementares e integradas nesse sentido. Então, aí aqui pela Sudene, nós temos a parte de capacitação, seja por conta da própria Sudene, seja via parceiros como SEBRAE, como universidades. Nós temos diversas parcerias com universidades, e aqui já fica o convite para a UFBA, para que nós possamos também nos integrar cada vez mais a esse processo. E em relação à questão tecnológica, nós estamos aqui pela Sudene agora realizando um estudo, um diagnóstico das necessidades de utilização da rede 5G. Isso tem um foco para pequenas e médias empresas da nossa área de atuação, mas, além do diagnóstico das necessidades desse nosso público, nós precisamos também trabalhar com a capacitação. Então, nós estamos trabalhando fortemente aqui com o PNUD e com outros entes também, primeiro para fazermos um diagnóstico das necessidades e, segundo, para capacitar para o uso dessas novas tecnologias. O mundo está mudando e nós precisamos cada vez mais estarmos juntos, unidos, em parceria, em prol do desenvolvimento. Ok, excelente exposição. Obrigada, Marcos, mais uma vez, agradecemos, né? Já faço as honras da casa, sabendo que você tem compromisso, né? E aí te deixo à vontade. E, então, em nome da Faculdade de Economia e da CEI, agradeço mais uma vez pela participação e pela contribuição para o evento. Muito obrigada. Eu que agradeço e permanecerei aqui agora para ouvir também a fala da professora Dulce, que admiro muito o seu trabalho, o trabalho do BID também, então faço questão de ficar por aqui para apreciar e participar do debate mais à frente. Forte abraço, muita paz e obrigado pelo convite para participarmos. Abraço. Agora passo a palavra para a Dulce. Dulce, por favor. Muito obrigada, Diana. Muito obrigada, Marcos, pelas palavras e pela apresentação super interessante. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar sobre o futuro do trabalho na América Latina e no Caribe. A recente convergência das tecnologias digitais desencadeou inovações que permearam todos os setores e que possivelmente produzirão uma nova revolução industrial. A economia digital ainda é incipiente na América Latina e no Caribe, mas para garantir a prosperidade da região a médio e a longo prazo, a Visão 2025 do Grupo BID enfatiza que os países devem estar atentos às oportunidades e aos riscos associados a essas tecnologias disruptivas. Se conseguirem se adaptar e aproveitar os efeitos transformadores dessas tecnologias, as economias se beneficiarão de dividendos de longo prazo em termos de crescimento, inovação e inclusão social. Por isso, como parte da nossa visão 2025, buscamos apoiar os governos para que eles possam promover programas que apoiem a digitalização para melhorar seu potencial social, econômico e produtivo, aumentar a resiliência das empresas e desenvolver a médio prazo as habilidades dos trabalhadores. A tecnologia sempre foi fonte de mudanças, mas no mundo pós-Covid será mais ainda. O digital está afetando a produção de bens, a provisão de serviços e, de maneira ainda mais significativa, os comportamentos sociais de modo geral.
E essas mudanças fazem com que muitas pessoas estejam preocupadas com relação a quais serão, os trabalhos do futuro. E algumas das perguntas que frequentemente nos fazemos são: como essa transformação tecnológica mudará a forma que trabalhamos? Os robôs vão dominar o mercado de trabalho? Como nos preparamos para competir pelos trabalhos do futuro? Qual o papel o Estado deverá desempenhar para promover um melhor futuro do trabalho? Como será o futuro do trabalho para as mulheres? Como podemos